Inicialmente, nós queremos agradecer as palavras carinhosas e confortadoras de Pedro Paulo a nos lembrar da afinidade que nós temos com essa casa. Não como necessariamente iniciador ou da equipe que iniciou essa ideia de trazer para a cidade de esperança as hostes da doutrina espírita, mas principalmente por nos lembrar muito bem do sentimento de irmandade, de fraternidade e até nos fazer lembrar dos desafios que nós tivemos inicialmente em aqui poder, nessa cidade, estarmos juntos com a ideia de implantar e divulgar a doutrina espírita. E fez-nos lembrar esse momento. Portanto, se para ti é um prazer enorme, para a gente é um prazer que não tem dimensão, dada a amabilidade, dada a gratidão que nós temos a este centro espírita. Hoje nós temos uma tarefa que é bastante, vamos dizer, amável e compensadora. Nós vamos falar de uma temática que ela nos convoca a sermos irmãos. Mas antes de adentrar totalmente no tema, nós vamos fazer uma viagem histórica, breve, momentânea, mas para que a gente possa perceber a grandiosidade da proposta da família universal que Jesus trouxe à Terra. Vale salientar que aquelas tribos judaicas, que todas estavam ali estabelecidas, era uma carência grande de interpretação da mensagem de Jeová. Fazia aproximadamente 450 anos que o povo hebreu não tinha um profeta que correspondesse, na verdade, aos profetas da antiguidade, como Malaquias, que fora o último antes de João Batista, como foi os outros profetas que tiveram sua participação e tiveram suas revelações e condução com o povo. O povo hebreu se caracterizava pela um orgulho muito grande em estabelecer que era a raça escolhida dentre as raças que fundaram as civilizações da Terra. E dizia-se ser a raça escolhida por Jeová, porque deram a grande nação a acreditar em um Deus único. E seus postulados que estão lá no Velho Testamento, cada um exemplificado pelos grandes profetas, dizia que a unicidade desse pensamento de um Deus único é que levaria a raça à sua prosperidade. E que todas as suas ações religiosas, econômicas, históricas, geográficas, devia estar diretamente ligada à vontade de Jeová. É por isso que a gente percebe que o Velho Testamento e todas aquelas civilizações que hoje, até hoje, orbitam no Velho Testamento, confundem os fatores econômicos com os fatores religiosos, sentimentais e materiais. É por isso que a gente começa a perceber que as guerras empreendidas pelos esses povos, principalmente de descendência árabe, são guerras que têm a conotação santa ou santificada na visão de cada povo que ali está. Por esse intervalo de quase 400 anos, 450 anos para alguns historiadores, para outros de 500 anos, criou-se várias interpretações sobre o Velho Testamento. E cada tribo atribuía, vamos dizer, seus valores ao seu bel prazer e necessidade. Por isso que as tribos também, por ser uma interpretação religiosa, viviam tanto em conflito umas com as outras. O povo judeu necessitava de um novo profeta. Eles tinham uma sede muito grande, implícita, de unificação, apesar da discordância.
Era esperado sempre o Messias, como até hoje alguns esperam, no sentido de unificar o povo. Porque unificando o povo de Deus ou de Jeová, como eles chamam, de descendência hebraica, eles são capazes, na visão dele, de dominar o mundo, porque é uma raça prometida na visão de todos esses povos. É nesse contexto de escravidão, nesse contexto de adversidades, de entendimento das outras concepções religiosas, é nesse contexto de exclusão social que vem João Batista, o grande profeta depois de Malaquias. Só que João vinha com uma proposta muito mais política de um reino estabelecido aqui na terra do que uma política de reino estabelecido para a eternidade dos céus. Por isso que ele gritava pelo arrependimento e questionava tanto os valores de Roma e todos aqueles valores de dominação. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque é chegada a hora. Mas João Batista também sabia que o período de transição dele não seria um período de transição que fora dele para Malaquias. Seria uma transição em vida. Ele só apartaria seus ensinamentos, sua conduta, sua profecia aqui na terra, quando ele soubesse que o Messias estivesse encarnado entre nós. Bem verdade que a história é muito cruel com a família e o parentesco de Jesus. Por que é cruel? Porque eles atribuem que o conhecimento de João para com relação a Jesus foi do Rio Jordão na hora do batismo, quando aquela pomba simbólica do Divino Espírito Santo, ou dos Divinos Espíritos Santos, que conduzia aquele momento na terra, se fez presente na cabeça de Jesus, identificando que ele era o Messias. Mas, em verdade, ele era filho de Isabel, primo de Jesus, e certamente, por morar aproximadamente 3 quilômetros de distância, deve ter convivido na sua adolescência e infância, ou melhor, na sua infância e na sua adolescência, com o próprio Jesus. E a espíritos superiores que o eram, porque Jesus atribui dizendo que dos nascidos de mulher, João era o maior. E o que é que significa dos nascidos de mulher? Não estou dizendo aqui que Jesus não nasceu, mas dos nascidos de mulher, quer dizer, aqueles que tinham compromisso com a terra, ainda João era o maior. Mas não tinha feito a transição de ser um espírito puro, porque o menor dos reinos dos céus, ele não era digno de atar as suas alpargatas, ou seus sapatos, ou seus tênis, numa linguagem mais atualizada. Portanto, dos nascidos de mulher, João era o maior. Nesse período de transição, João Batista, quando sabe e manda seus discípulos atrás de Jesus, para saber se o Messias já começava o seu legado, qual a resposta de Jesus? Naquele momento, as tribos eram concorrentes. Todos esperavam que houvesse uma briga entre João Batista e Jesus, pela disputa da interpretação do Evangelho, porque estava isso tradicional nas outras tribos de Israel. E Jesus chama e diz: vê o que eu estou fazendo. E vai lá a João e diz, porque João estava preso já. E quando viram o que Jesus estava pregando e fazendo, teve discípulo que não quis nem voltar. Disse: não vou ficar por aqui, porque é o conselho de João. Disse: não, mas é necessário que vá e diga a João Batista. E aí João Batista percebe que é chegado o seu momento. Quando eu quero chegar com essa historização, imagine que as tradições judaicas poderiam interferir no cristianismo nascente, dado, como eu disse, as suas tradições. Todo cuidado era feito para que não ficasse refém de uma raça, ou de uma cultura, ou de uma nação, o cristianismo. É tão profundo a proposta do cristianismo que nenhuma religião foi fundada pelo cristianismo. Foi fundado vários movimentos religiosos do
tomando como base os preceitos de Jesus. Mas na terra não se perpetuou a mensagem pura do cristianismo. Porque em 333 aproximadamente, quando foi tornada Igreja Católica Apostólica Romana, mas foi uma associação entre os princípios do cristianismo com os princípios pagãos de Roma, para poder, assim, Constantino estabelecer uma nova religião. Uma nova religião. Portanto, ali o cristianismo ficava intacto e de surgir uma nova religião. Nesse contexto, há na Bíblia uma passagem que é desafiadora para todo aquele que fala em família. Nós somos acostumados a falar na figura de Jesus com um profundo amor, que o era. Nós somos acostumados a falar da figura de Jesus com a intensidade jamais vista no perdão. Porém, tem um episódio na Bíblia que desafia todas essas concepções quando é lida numa concepção de uma vida só, ou de um momento histórico só, e de um partidarismo familiar. Diz o relato bíblico, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 46 em diante. Diz assim na narrativa: estando preocupada sua mãe e seus irmãos, e aí dá uma conotação de irmão de Jesus, aqueles que não acreditam que Jesus tinha irmão, vai haver uma divisão nesse momento, de irmão de sangue e irmão de seguidor. Portanto, ali evidenciaria que Jesus tinha irmão. Irmãos, estava Jesus, sua mãe, Maria, como nós a conhecemos, e seus irmãos, preocupados com Jesus, a ponto de perceber que eles tinham enlouquecido. Olha que o texto é duro. E foram a uma casa aonde Jesus estava a pregar, para retirá-lo de lá. Retirar daquela ideia e tirar aquela ideia de Jesus do cristianismo. Ao chegar na casa, a multidão era tanta que eles não conseguiram entrar. Era tanta gente que Jesus não conseguia nem se alimentar. Que gostava. Nem se alimentar. E pediram que alguém anunciasse que eles estavam ali presentes. Um dos seus discípulos se aproximou de Jesus e disse: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora a te chamar. Jesus para e vê que aquele momento é decisivo para a mensagem do cristianismo. Mas na frente a gente vai dizer por que é decisivo. Jesus olha todos que ali estão. Seu olhar corre a cada um, certamente observando a perspectiva dos sonhos, das vontades de cada um que ali está presente, dos seus desejos até menores, sejam eles de cura material, sejam eles de cura espiritual, os depressivos, os abandonados, aqueles que necessitavam de uma palavra amiga, aquele que buscava um pai, uma mãe, um irmão para dividir, para escutar. E Jesus olha e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que seguem ao meu Pai que está nos céus. Essa passagem é de uma profundidade imensurável dentro das passagens que Jesus, aqui na terra, pôde promover em parábolas e ensinamentos. Porque Jesus, naquele momento que diz: quem é minha família? Ele não reconhece a família consanguínea que está lá fora. E na visão de alguns, Jesus rompia com o quarto mandamento, que é honrar pai e honrar mãe, que é honrar a família. Que para o judeu é de uma importância e de um significado que para nós, que não temos o costume que ele tem, a tradição, a gente não pode nem imaginar.
Hoje em dia, quando você descobre uma coisa, quando você consegue uma novidade, você corre atrás de uma patente. A industrialização fez com que surgisse essa segurança de patente, para que você se previna das suas descobertas e que seus familiares possam também herdar aquelas descobertas, os benefícios econômicos e os benefícios de reconhecimento social, pelos títulos que cada um vai ter por ser daquela patente. Hoje em dia nós temos ainda na Terra várias famílias que são reais, que são de uma tradição, de uma linhagem real, que se sucedem no poder de nações porque nasceu naquela família. O judaísmo todo daquela época tinha implícito as patentes e as realezas. Era um povo que não se misturava. Passaram mais de 200 anos no cativeiro do Egito e não cederam em suas tradições. Portanto, foi preciso que Jesus, naquele momento, fizesse uma cisão do movimento cristão com o movimento de família. Porque se Jesus deixasse a sua mãe adentrar e seus irmãos, a partir daquele momento todos se vesteriam de sacerdotes e proprietários do cristianismo. Mas Jesus, numa percepção universal do amor, nos diz que aquele que ama a Deus, porque ele atribui ao Pai e não a ele, porque ele coloca lá no texto, todo aquele que ama a Deus, ou ama a meu Pai que está nos céus, esse sim é minha mãe, esse sim são meus familiares, são meus irmãos. Portanto, ele não disse aquele que ama a mim. Porque se ele dissesse quem ama a mim, era propriedade como nós temos dos Pinheiros, dos Carvalhos, dos Souzas, dos Silvas, dos que mais? Dos Batistas, dos Britos, dos... né? Tem essa tradição familiar. Mas ele dá uma perspectiva universal. Quando ele diz quem ama a Deus, e Deus não tem sobrenome. Deus não tem família. Deus não tem tradição social. Deus é para nós uma percepção que não conseguimos dimensionar, visto que Ele é Criador de todas as coisas. E existe e preexiste muito antes de qualquer um de nós. É tanto que todos nós temos um passado. E nos observamos desse passado, seja nessa vida ou de várias vidas. Nós temos um presente, que é aquele que nós estamos nos atritando agora com as funções sociais, com o convívio social, o convívio conosco mesmo, de nossas tendências. Nós temos um presente. E nós temos um futuro que é a projeção desse passado somado ao presente, que vai ser a colheita do futuro. Mas Deus não tem passado. Deus não tem futuro. Deus é o presente. Ele o é. É por isso que no Evangelho, nas tradições até judaicas do Velho Testamento, o primeiro item, que é o primeiro dia da Gênesis, começa e foi tarde e noite do primeiro dia, ou tarde e manhã do primeiro dia. E não começa na naturalidade que nós conhecemos, foi manhã e tarde. Porque amanhã é Deus, que é a estabilidade. O ser incriado, o ser que não evolui porque já o é. E nós, que somos o efeito da criação, é que somos tarde, manhã, do outro dia, tarde, manhã, porque temos passado, temos presente e temos futuro. Portanto, naquele momento, Jesus disse: quem amar a meu Pai que está nos céus, o amar Deus que está nos céus, é minha mãe e é meus irmãos. Nesse momento,
tirávamos a conotação de família para uma nova concepção de família universal. E quais os laços que nos unem à família universal? O laço do amor. Porque a palavra que antecipa a Deus é quem amar. Portanto, o verbo na ação amar nos faculta a possibilidade de sermos todos irmãos, independente de sermos da mesma religião, independente de ser da mesma raça, de ter os mesmos credos de compreensão, de termos as mesmas afinidades ou de até nos comunicarmos. Mas só o ato de amar, estamos na família universal do Criador. Nós nos conectamos, vamos dizer assim, numa palavra mais moderna, no grupo do WhatsApp de Deus, quando amamos. Somos aceitos nesse grupo. Nós estamos no Facebook divino quando nós amamos. Nós estamos nas redes sociais com afinidade, plugado com a divindade, quando nós amamos. Isso mostra uma concepção totalmente diferente que se tinha na Terra e se tem atualmente. Porque se diz e se dizia que nós faríamos parte da família universal quando adorássemos a Deus. E adorar a Deus não necessariamente é amar. Porque adorar a Deus é um ato de expandir a sua visão para Deus e para a sociedade, dizendo que está o vendo. Mas praticar as ações no exercício constante de transformação, aí sim está conectado com Deus. É por isso que Jesus, quando mostra o publicano e o plebeu orando, ele mostra a diferença em estar adorando simplesmente e adornando com palavras o fator de orar, daquele que simplesmente não tinha nada socialmente a oferecer, nem materialmente, mas tinha o amor explicitado em suas ações. Portanto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará nos reinos dos céus. Nem todo aquele que diz Jeová, nem todo aquele que bota o nome de Messias ou Jesus em sua camisa está no grupo de acesso de Deus. Apesar que esse grupo não tem restrições. A única necessidade que nós temos para nos candidatarmos a esse grupo é amar. Foi o que Jesus falou. Hoje nós estamos aqui no Centro Espírita, numa casa em que se propõe a reviver todos os ensinamentos do cristianismo. Porque percebendo Jesus que esses 450 anos iriam perturbar incessantemente a mensagem do cristianismo, ele lança uma profecia para o futuro, mas um futuro bem longe. Percebendo o egoísmo nosso, o desejo de posse de tudo, ele diz, mais uma vez, o amor. Se me amares, e amar meu Pai que está nos céus, eu rogarei a Deus que envie um novo Consolador, um novo profeta, para rememorar tudo aquilo que eu falei e acrescentar o necessário para a atualização dos ensinamentos. Aí estava mais uma vez a palavra amor. Aí estava mais uma vez a senha
da rede, né? Quando a gente chega numa casa hoje em dia, a gente não pergunta se tem almoço. Não pergunta se tem, se a pessoa quer me receber. A gente pergunta qual é a senha aqui do Wi-Fi, não é? Portanto, a senha do Wi-Fi, ou de alguns do mato, como diz o Wi-Fi, não é? O Wi-Fi, para entrar no reino de Deus, chama-se amor. Não é? Amor é a senha. Portanto, Jesus disse: se me amares e amar meu Pai que está nos céus, eu rogarei um novo consolador. Podemos perceber que a doutrina espírita é um novo consolador. A doutrina espírita, e aí requer de nós uma divisão entre movimento espírita e doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é o cabedal de informações, os princípios que regem a doutrina espírita, que está lá no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros da codificação. Algumas pessoas me chegam e dizem: Zeca, qual o melhor livro para eu ler, para eu iniciar a doutrina espírita? Aí a gente fica a pensar: que livro eu estou? Não é? E eu me lembro muito bem, quando eu era jovem ainda, eu já estou bem 51 anos, mas quando eu era da juventude espírita, um amigo chegou para mim e disse: Zeca, qual é o melhor livro para eu ler, para eu conhecer a doutrina espírita? E eu tinha acabado de ler uma obra que era fantástica, que se chamava Nosso Lar, a primeira obra de André Luiz. E eu peguei para ele e disse: leia aqui, é a revelação do mundo espiritual, como é lá em cima, os costumes, como é que os espíritos são resgatados, como é a convivência dos espíritos, como é o planejamento da reencarnação. Olha, essa obra tem um significado muito forte. E dei para a pessoa ler. Alguns dias depois, a pessoa pegou o livro para mim e devolveu. E disse: Zeca, isso é uma viagem muito grande. Zeca, até aeróbus, uma coisa voando, um ônibus voando. Zeca, pelo amor de Deus, o que você está fazendo nisso? Isso é fanatismo. Zeca, o povo não se alimenta, toma só água. Quando está cansado, estressado, vai ouvir música nos bosques. Zeca, isso é de uma profundidade, de uma loucura muito grande. Olha, meu irmão, eu estou preocupado com você. E naquele momento eu disse: meu Deus, eu nunca tive outra religião. Você nasceu no lar espírita. Assim eu estou perdido. Porque eu estou no lar, nasci no lar espírita. Quando eu nasci, minha mãe foi ao centro espírita, porque quando me pariu, teve um problema nas pernas e ninguém resolvia. Hoje em dia a gente podia até ver como uma depressão pós-parto. Mas ninguém tinha força para fazer nada. Pegaram minha mãe, levaram ao centro espírita à força, que meu pai não queria. Levaram ao centro espírita, deram os passos. Eu tinha um problema respiratório também, recém-nascido. Também tomei passo, voltou todo mundo curado para casa. E a partir daquele momento, todo mundo se tornou espírita. Aprontei desgovernado, é preciso desde novinho, está no trilho. E assim foi o meu primeiro contato. Eu não tinha tanta religião. E agora eu digo: meu Deus, eu tenho que avaliar isso. Com o tempo a gente começa a perceber, e eu pergunto a vocês: qual a melhor obra para se dar a uma pessoa para iniciar a doutrina espírita? O livro dos Espíritos. Ah, mas é complicado, é pergunta e resposta. E uma vez um espírito amigo nosso chamado Silva dizia numa reunião: mas Zeca, já tem a resposta. É livro de professor. Tem a pergunta e tem a resposta. Já imaginou se o livro dos Espíritos tivesse só as perguntas para a gente responder? A gente já briga pela resposta. A gente já briga sabendo lá a resposta. Imagine se tivesse, não tivesse, se tivesse só as perguntas. Portanto, são 1018 perguntas que têm uma capacidade imensa de preencher a cada um de nós. Eu nunca abri uma pergunta do livro dos Espíritos se eu não estivesse precisando dela. Faça esse teste. Pegue qualquer um e abra. Isso foi feito para mim. Sabe por quê? Porque ali está explicitados os dramas que nós temos na reforma íntima, na busca de ser um espírito melhor.
Mas não parando por aí, a espiritualidade pegou cada capítulo de um livro dos Espíritos e dividiu em vários outros livros. Vamos pegar o fator moral e está lá o Evangelho segundo o Espiritismo. É o que mais nós lemos, porque a gente precisa mais de consolação pelo que a gente vê. A gente se sente e se compraz em dizer que somos necessitados. É muito mais cômodo para nós estarmos na situação de coitadinhos, de ser vítimas dos processos. Víamos discutindo isso com Pedro Paulo no caminho. É mais fácil para você dizer, a humanidade não me entende, a minha mãe não me entende, meus irmãos não entendem. E Jesus naquele momento não disse que a mãe dele não o entendia, achando ele louco, que os irmãos não entendiam, mas lançou uma perspectiva de crescimento para todos. Aqueles que amarem a Deus fazem parte dessa família. Portanto, achando também que nós devemos ter a parte científica, porque é necessário que o científico cuide do científico e o sentimental cuide do sentimental, nós atrapalhamos as coisas. Nós queremos tratar as questões emocionais com questões materiais. Nós queremos um comprimido para a depressão. Nós temos os psicotrópicos que auxiliam o processo de depressão. Mas a questão da depressão é muito mais do que os fatores orgânicos. É o reequilíbrio dos fatores morais e espirituais também. Portanto, não se trata fator espiritual com fator material. Mas Kardec, percebendo isso, nos trouxe a formação da Terra, a composição do mundo espiritual com a Gênese. E nos trouxe também a relação da descoberta com o Livro dos Médiuns, tratando cientificamente um fenômeno que para a humanidade dava as costas como fantasioso. Mas não acabando aí, nos trouxe a perspectiva do céu e do inferno, a nossa relação com a Terra e com o futuro nosso no mundo espiritual. Portanto, esses 5 livros nos dá o norte do Consolador prometido. Mas percebendo isso, o Espírito de Verdade, na mesma perspectiva de Jesus, diz, quando é perguntado, o Espiritismo será a religião do futuro? Saiu da conotação dos princípios e embarcou no movimento. O Espiritismo será a religião do futuro, onde só terá uma religião só, de forma nenhuma. Não necessariamente. Mas posso te afirmar que os futuros das religiões estará embasado nos conteúdos espíritas. Portanto, aí o Consolador prometido estava garantido nos princípios, mas não necessariamente no efeito desses princípios. Nós podemos falir como movimento espírita e não ser a revelação que deveríamos ter pelas nossas atitudes. Por isso é necessário resgatar aquela tarde e noite de Jesus com sua mãe e dizer, para poder resgatar o cristianismo na afeição do espiritismo, é preciso que nós que fazemos parte do movimento espírita nos ame bastante. E trazendo o movimento espírita para a nossa casa, especificamente aqui em Esperança, na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, é preciso que a gente nos ame. É preciso que eu me preocupe com os outros. É preciso que eu saiba que determinada pessoa não vem a casa faz 3 vezes ou 4 vezes. Não é para que a gente possa estar cheio a nossa casa, mas aquele irmão, a felicidade dele vai estar diretamente ligada à minha felicidade. Porque o plano de felicidade aqui na Terra não é individual. Ninguém consegue ser feliz individualmente aqui na Terra. Todos nós necessitamos um dos outros para sermos felizes. Por isso é preciso saber aquele irmão que está um pouco depressivo.
Nós estamos no mês dedicado ao suicídio. O mês em que é chamado mês amarelo, independente de cor partidária. A gente na política local e nacional, nós não temos convicção do que somos, nós somos torcedores. Ah, eu sou do cordão tal, eu sou do cordão Y. A gente não analisa nem o que é que o partido político ou candidato tem de proposta. Eu torço como time de futebol. E torcer para time de futebol não se explica. Porque você não torce pela cor, porque tem hora que você torce aqui pelo time e no outro canto torce por outros. Eu vou contar uma experiência pessoal, me desculpe. Eu torço pelo time em Campina Grande, não estou dizendo que ele é bom nem ruim, e nem estou querendo converter ninguém a ele. Mas eu torço pelo determinado time em Campina Grande. E torcia por outro time no Rio de Janeiro. E teve um momento que meu time de Campina Grande estava na Série B, que para a gente era o máximo. Enquanto o time do Rio de Janeiro estava também na Série B, que era um desastre. Para eles. Tem aqui as pessoas que torcem por eles. E aí esses dois times se encontraram no Amigão, em Campina Grande. Olha, o nome do campo de futebol era Amigão. É Amigão, é para ser todo mundo amigo. Mas lá não tem negócio de amizade. Não é? Cada um é de um lado e quando troca de lado parece que o pessoal fica louco. E quando eu cheguei para torcer, eu não sabia. Eu vou para aquele lado ou para esse lado, que era dos dois. E eu percebi uma coisa, um era de uma cor, outro era de outra. E a cor do meu time do Rio de Janeiro era a cor do meu time adversário em Campina Grande. É o meu caso. E as pessoas diziam até assim, mas você não é rubro-negro. E o que é que você está fazendo torcendo para um alvinegro? E eu, esperto, encontrei uma justificativa. Eu dizia, eu não sou analfabeto, eu sei o nome. Eu sei o nome de fulano e de Beltrano. Quem pega ônibus por cor é que não sabe ler. Eu sei ler. E comecei a perceber que não era a cor do time que me encantava. Portanto, eu não tenho paixão pela cor. Eu tenho paixão pela história dos times, não necessariamente. Porque eu do Rio de Janeiro nem acompanhava a história dele. Era tão distante que quando vier para cá, disse aqui, não tinha nem como chegar em Campina Grande. E eu fiquei até com raiva disso. Quando eu entrei, tinha um monte de torcedor do meu time adversário de Campina com a faixa do time de lá. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou torcer para esse time agora? Não é? Meu pai, a pessoa que eu admiro, assim, tem uma afinidade muito grande era meu avô, e meu pai também, mas meu avô principalmente, o vovô Souza. O vovô Souza torcia para um time totalmente diferente do meu. Era fundador do meu adversário, em Campina Grande. Portanto, paixão por time não tem explicação. É como a paixão política também, não tem explicação. Quando nós pararmos de torcer pelas políticas e pensar nas políticas que crescem socialmente o nosso planeta, talvez a gente esteja num movimento de governo muito melhor do que estamos agora. Portanto, o Pentateuco kardeciano era esse resgate do cristianismo. O que roda em torno dele, o que gira em torno dele, é movimento espírita. A nossa casa, como falamos, faz movimento espírita. E a gente se candidata a ser o movimento consolador. É por isso que o Espiritismo está com essas portas abertas, estão com essas portas abertas, a acolher qualquer pessoa. Nós não podemos escolher que adentra nessa casa. Não, fulano não pode entrar aqui porque é uma pessoa de mau índole. Aí a gente lembra de Jesus que sempre estava acompanhado de pessoas de mau índole. Porque nós temos uma preocupação muito grande. É que as pessoas pensem ou analisem a nossa conduta pelo que nós expressamos e não pelo que nós temos de fruto. Portanto, se eu ando com fulano, não deve-se andar com Zeca, porque Zeca anda com fulano e Beltrano. E não vê a obra que Zeca ou outra pessoa está executando. Nós queremos saber simplesmente com quem nós estamos nos
assemelhando aqui na terra. Diferente de Jesus, que andava com cegos, estropiados, prostituídos, ladrões. Só não. Por que isso? Porque nós temos um caráter de pena e ele tinha de compaixão. Qual a diferença disso? A diferença básica é porque pena, nós estamos num patamar mais alto, olhamos para baixo até com medo de cair. E diz, mas eu estou com a pena de fulano. Achamos superior. Achamos que nunca vamos passar por aquele desafio. Que somos vacinados com aquilo. Portanto, quando a gente vê falar em traições, quando a gente vê falar em mentiras, quando a gente vê falar em inveja, quando a gente vê falar em adultério, quando a gente vê falar em problemas, entre aspas, de sexualidade, nós olhamos e dissemos, nós temos pena. E botamos a pessoa miserável lá longe. E nós aqui como repositório de todas as boas intenções da terra. Porque somos espíritos. E dizendo assim, eu sou espírito. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que Jesus fazia o contrário. Jesus ia lá. Jesus trazia a pessoa para si. E não se contaminava com aquilo. Em nenhum momento Jesus se prostituiu. Em nenhum momento Jesus cometeu os atos que as pessoas que ele andava cometeram. Sempre teve a sua individualidade preservada nos seus conteúdos. Quando diante da prostituída ou da mulher que tinha cometido adultério, ou equivocada na área do sexo, Jesus disse, olha, cadê os que te condenaram? E ela disse, e tu, mestre, o que eu faço? Vai, não torna pecado, não sou eu que vou te condenar. Jesus também não santificava ninguém, vá e volte a ver, porque meu Pai que está nos céus não está pedindo isso, não está desejando isso. Ou então, que tu conquistaste isso. Portanto, aqui no Centro Espírita, vamos evitar a censura. Nós analisamos por uma vida só. Temos a miopia espiritual. E temos o dessabor dos vícios que são embasados no egoísmo. É muito fácil censurar. É muito fácil dizer, mas fulano fez isso. Beltrano está nessa situação. E não parar para analisar a história histórica daquele espírito. Os desafios já sofridos. E agora, ter o amparo da doutrina espírita, mas principalmente da ação do movimento espírita para suportar aquele momento. Portanto, vamos nos preocupar com os outros. E como falávamos, pelo mês que nós estamos, observar se tem algum amigo que está triste com alguma sintomática do desprazer de viver. E vamos dizer do fundo do nosso coração que a vida é bela, que os desafios vencidos têm um prazer de significação maior do que as derrotas aceitas pela desistência. Porque o maior dissabor não é falhar. O maior dissabor é não tentar sobrepujar aquela situação. Não estou aqui rogando que nós testemos os nossos limites. Não. Mas que nós procuremos, todos juntos, a somar os esforços para poder resgatar aquele momento de família universal. De poder nos candidatarmos a ser a luz que é colocada em cima do alqueire e não no velador. Não colocar embaixo.
Vamos brilhar a nossa luz. Imaginemos em nossos momentos de desajustes que nós somos o sal da terra, como Jesus bem falou. O sal é quem dá o gosto à comida. Nossa carne tão tradicional, carne de sol, não precisa ter um tempero. Ela já vem pronta. Você só tem que botar o sal na medida certa. Ou tirar o sal da medida certa. Portanto, que procuremos a simplicidade aqui do Santo Espírito. E aí, nesses 5 minutos que nos restam, nos permita aconselhar em um fato. Um fator, desculpe. O Centro Espírita não é aquele esquentar de bancos. Nós somos acostumados em outras religiões, em outras vidas e até alguns nessa vida, a vir para a religião para esquentar banco. Ou então o lagartixismo, que é o balançar a cabeça. Não é a lagartixa, não fica assim balançando a cabeça? Você olha para lá, quando era pequeno eu pegava uma atiradeira, uma baleeira e dizia: quer morrer, lagartixa? E eu ia lá, por vontade dela, né? Fazia o crime. Hoje em dia me arrependo bastante do que fiz. É uma amiga, como Francisco de Assis diz, a irmã lagartixa. Mas não vamos tornar o Centro Espírita um momento de lagartixismo, nem muito menos de esquentar o banco, porque é momento de trabalharmos. Chega ao Centro Espírita e pergunta: o que eu posso fazer, o que eu posso servir na construção de um mundo melhor. Esse mundo melhor não está lá fora, ele está aqui, dentro de cada um. Eu me senti útil, produtivo. Eu me senti predisposto a nos candidatar ao reino de Deus. Que não é um local circunscrito a uma situação, mas é um estado de ação do amor. Em qualquer nível espiritual, nós podemos estar no reino de Deus. Não são dados só aos santos, aos querubins, mas qualquer um que esteja na escala da evolução, no ato de amar, é família de Jesus, é filho de Deus. Como disse aquela tarde e noite, Jesus. Vamos procurar saber o que a casa realiza de trabalho social. Não existe ninguém que não necessite. Não existe ninguém que não possa doar. Nós não estamos falando aqui dos bens materiais. Nós não estamos passando uma sacola para arrecadar para o mundo de Deus. Nós estamos convocando cada um de vocês a servir o próximo. Porque o ato de amar estará na segunda função do mandamento maior. Porque a primeira função, como disse Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é o próximo como a si mesmo. E o próprio Jesus nos anuncia a dizer: se nós não conseguimos amar o nosso irmão, como é que vamos amar a Deus? Portanto, vamos baixar nossas guardas. Vamos deixar de ser tão críticos. Vamos deixar de ser tão carrasco com os erros dos outros e implacáveis. E vamos buscar harmonia. Nós não estamos dizendo que nós somos assim. Só estamos aconselhando. Vamos buscar a união. Fortalecer. E não existe. A gente busca tratamento espiritual. E como eu falei lá no meio da palestra, a gente quer uma pílula. Que a gente abre a boca aqui e diga: pronto, sua obsessão vai embora. Toma essa água fluidificada. Você vai ser curado agora da obsessão. Eu acho que a gente está pensando nas religiões que nós já tivemos nessa vida e vidas anteriores. Quando nós buscávamos com todo respeito as hostas consagradas,
as rezas pré-estabelecidas para curar determinados momentos, respeitosamente. Porque até hoje, realmente, cura pessoas em sua função. Mas agora, estamos num novo momento. O que nos liga a Deus, a comunhão na doutrina espírita, se chama a ação do amor, que é a caridade. Enquanto nós não nos sacudirmos, tirarmos a poeira do comodismo e investir na felicidade do irmão, vamos engrossar as fileiras nas casas espíritas, atrás de passe e água fluidificada, me perdoa Deus. Vamos buscar a ação do bem. Na ação do amor, vamos conseguir nos transformar e vamos conseguir promover o amor de todos. Estávamos com saudade. Estávamos bastante saudosos desse caminho. Agradecemos a espiritualidade maior que nos assessorou. Agradecemos o convite dos irmãos que fazem parte deles. E deixamos um beijo carinhoso a cada um que aqui está, porque faz parte de nossa história, faz parte de nossa felicidade. Que assim seja.